O plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade hoje ao julgamento em que se discute se a administração pública pode implementar medidas alternativas que atendam a quem, por motivos religiosos, tenha restrição de horários para realizar concursos públicos ou cumprir o estágio probatório no serviço público. Em julgamento, 2 recursos. O primeiro sobre um candidato adventista que conseguiu na Justiça o direito de realizar uma etapa de um concurso público em data diversa à que estava prevista no edital. O segundo envolvendo uma professora também adventista que foi reprovada num estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, votou no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de datas e locais de provas de concursos por motivo de crença religiosa. Já o ministro Edson Fachin, relator de outro recurso, entendeu que deve ser permitida a realocação de datas para a realização de concurso e que o Estado deve oferecer prestação alternativa a servidor público em estágio probatório que, em razão de sua crença, não pode exercer sua função. Nessa quarta-feira, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli no recurso de relatoria do ministro Edson Fachin. Para Toffoli, a administração não tem o dever de disponibilizar, por motivo de crença religiosa, tarefas alternativas a servidor público em estágio probatório. O ministro avalia, no entanto, que a administração tem liberdade, sim, para atender casos específicos, desde que haja conciliação entre o pedido do servidor e o interesse público. Inexiste dever do administrador de, em face do direito à liberdade de consciência e de crença, disponibilizar a servidor público em estágio probatório forma alternativa de cumprimento de seus deveres funcionais, sem prejuízo da possibilidade de avaliação administrativa quanto à conciliação do interesse público com o atendimento do pleito do servidor. O ministro Nunes Marques também votou no sentido de que a administração pública não tem obrigação de formular datas adicionais em concurso público a candidatos que aleguem impedimento por motivo de crença religiosa, nem tarefas alternativas a servidor público em estágio probatório que tenha restrições de horário de trabalho por causa da orientação de sua igreja. O ministro Alexandre de Moraes considerou em seu voto que é possível a compatibilização de datas e horários, desde que isso não caracterize desvirtuamento do direito constitucional que o cidadão tem de se recusar a cumprir determinada obrigação contrária à sua crença religiosa. O poder público não precisa se prender aos dogmas religiosos. Obviamente que não. Agora, também não seria razoável, já a priori, sob pena de se afastar, ao meu ver, totalmente a garantia constitucional da liberdade de crença, de culto de crença, não seria razoável impedir-se a priori que, em virtude de determinada religião, uma pessoa estivesse, na prática, terminantemente impedida de pleitear acesso a determinado cargo público via concurso. O ministro Ricardo Lewandowski votou acolhendo, segundo ele, parte das 2 teses levadas ao plenário pelos relatores dos recursos julgados. Não há direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa. Até aqui, estou concordando integralmente com o eminente ministro Dias Toffoli. No entanto, eu vou um pouco mais além. Devendo a administração pública, no entanto, observado o postulado da razoabilidade e desde que não lhe acarrete um ônus desproporcional, avaliar a possibilidade da realização de concurso em dia e horário que conciliem a pretensão do candidato com o princípio da isonomia e a prevalência do interesse público. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, a sessão foi suspensa. O julgamento deve ser retomado na sessão desta quinta-feira com o voto do ministro Gilmar Mendes.